Gente, vocês já pararam para pensar numa coisa? Sabe aquele momento que você tá com um problema aparentemente impossível de resolver e do nada aparece um brasileiro e fala: "Ó, deixa comigo que eu dou um jeito". E 5 minutos depois, com um palito de dente, uma tampinha de garrafa e muita criatividade, o cara resolve o que engenheiros do mundo inteiro não conseguiu? Pois é, meus amigos, hoje eu vou contar para vocês por que o brasileiro é considerado o povo mais criativo do planeta Terra. E olha, antes de continuar essa história incrível, se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho aí embaixo que não custa nada. Deixa o like também, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo essas curiosidades maravilhosas para vocês. E já vai pensando no que comentar no final, porque eu leio todos os comentários e adoro saber o que vocês acham. Então, respirem fundo e preparem-se para uma viagem pela genialidade Tupiniquim que vai fazer vocês se sentirem ainda mais orgulhosos de serem brasileiros. E olha, antes de continuar essa história incrível, se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho aí embaixo que não custa nada. Deixa o like também, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo essas curiosidades maravilhosas para vocês. E já vai pensando no que comentar no final, porque eu leio todos os comentários e adoro saber o que vocês acham. Então, respirem fundo e preparem-se para uma viagem pela genialidade Tupiniquim que vai fazer vocês se sentirem ainda mais orgulhosos de serem brasileiros. Vocês sabiam que existe um estudo da Universidade de Stanford que analisou a criatividade de 152 países ao redor do mundo? E adivinhem quem ficou em primeiro lugar? Isso mesmo, o Brasil! Mas calma que a história fica ainda melhor. O que mais impressionou os pesquisadores não foram apenas nossas invenções oficiais, que já são muitas, viu? Temos o avião do Santos Dumont, a urna eletrônica, o Walkman, a identificação de chamadas no telefone. Não. O que realmente deixou os gringos de queixo caído foi nossa capacidade de resolver problemas do dia a dia com recursos limitados. Imaginem a cena. Um pesquisador americano chega no Brasil e vê um cara consertando um chuveiro elétrico com um garfo. O gringo pensa: meu Deus, esse homem vai morrer eletrocutado. Mas não, o brasileiro não só conserta o chuveiro, como ainda melhora o funcionamento dele. É ou não é genial? E vocês querem saber o que mais me diverte nessa história toda? É que a nossa criatividade nasceu da necessidade. Sabe aquele ditado, a necessidade é a mãe da invenção? Pois é, no Brasil, a necessidade não é só mãe, é mãe, pai, tia, avó e toda a família da invenção. Vou contar uma situação que aconteceu comigo outro dia e que ilustra perfeitamente isso. Eu estava numa padaria e a máquina de cartão pifou. O dono da padaria, sem pestanejar, pegou um celular velho, baixou um aplicativo, conectou num adaptadorzinho que ele mesmo tinha feito com fita isolante e arame e em 2 minutos estava recebendo pagamento por aproximação. O cara literalmente transformou um celular quebrado numa máquina de cartão funcional. Mas a criatividade brasileira vai muito além das gambiarras, que por sinal já viraram até palavra no dicionário inglês como gambiarra. Vocês sabiam disso? Os gringos adotaram nossa palavra porque simplesmente não existe tradução para o conceito de resolver qualquer coisa com qualquer coisa. Deixem eu contar para vocês algumas das invenções brasileiras que mudaram o mundo e que talvez vocês nem saibam que são nossas. Preparem-se porque vão ficar impressionados. Primeiro, a urna eletrônica. Enquanto outros países ainda brigam com cédulas de papel e contagem manual que demora semanas, nós aqui no Brasil já resolvemos isso há décadas. Nossa urna eletrônica é tão avançada que outros países vêm aqui estudar como funciona. Tecnologia brasileira pura! Segundo, o Walkman. Sim, aquele aparelhinho que revolucionou a forma como escutamos música foi inventado por um brasileiro chamado Andreas Pavel em 1977. Ele registrou a patente no Brasil e em vários países, mas a Sony conseguiu comercializar primeiro. Mesmo assim, a ideia genial foi nossa. Terceiro, a identificação de chamadas no telefone. Sabe quando o telefone toca e aparece quem tá ligando? Invenção brasileira! Nélio José Nicolai criou esse sistema em 1982 e hoje é usado no mundo inteiro. Imaginem como seria chato atender o telefone sem saber quem é.
Mas vocês querem saber qual é o segredo da nossa criatividade? Eu descobri conversando com antropólogos e psicólogos, e a resposta vai surpreender vocês. Primeiro segredo, nossa miscigenação cultural. Somos uma mistura de povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos. Cada cultura trouxe sua forma de resolver problemas, e quando tudo isso se misturou, criou uma super receita de criatividade. É como se tivéssemos um banco de dados gigantesco de soluções na nossa mente coletiva. Segundo segredo, nossa relação única com a adversidade. Enquanto outros povos se desesperam diante de problemas, nós brasileiros falamos, vamos dar um jeito. E realmente damos. Não é à toa que criamos a expressão jeitinho brasileiro. Transformamos obstáculos em oportunidades de criar algo novo. Terceiro segredo, nossa capacidade de improvisação. Vocês já repararam como o brasileiro é bom de improviso? Na música, na dança, na conversa, na resolução de problemas. Nós não seguimos manuais, nós criamos soluções na hora. É uma habilidade que desenvolvemos desde criança. E falando em criança, vocês sabiam que as crianças brasileiras são consideradas as mais criativas do mundo em testes internacionais? Um estudo da NASA, isso mesmo, a NASA, testou a criatividade de crianças de vários países e as brasileirinhas arrasaram. Será que é porque desde pequenos aprendemos a brincar com qualquer coisa e transformar qualquer objeto em brinquedo? Deixem eu contar uma história que ouvi de um amigo que trabalha numa multinacional. Ele disse que sempre que a empresa tem um problema complexo para resolver, eles formam uma equipe internacional, mas fazem questão de ter pelo menos um brasileiro no time. Por quê? Porque enquanto os outros ficam presos nos protocolos e manuais, o brasileiro olha o problema de um ângulo completamente diferente e encontra soluções que ninguém tinha pensado. E não para por aí. Nossa criatividade se manifesta em todas as áreas. Na música, criamos ritmos únicos como samba, bossa nova, funk carioca, sertanejo universitário. Na culinária, transformamos ingredientes simples em pratos deliciosos que fazem sucesso mundial. No futebol, inventamos jogadas que viram lenda. Vocês já ouviram falar do futebol arte? É um conceito que só existe por causa do jeito brasileiro de jogar. Enquanto outros países focam na força e na estratégia rígida, nós transformamos o futebol numa forma de arte, com dribles impossíveis, jogadas criativas e um estilo único que encanta o mundo. Mas sabe o que mais me impressiona? É nossa capacidade de encontrar alegria e criatividade mesmo nas situações mais difíceis. Vocês já repararam como o brasileiro consegue fazer festa com qualquer coisa? Uma lata de tinta vira tambor, uma garrafa PET vira instrumento e pronto, temos uma bateria completa. E essa criatividade não é só individual, é coletiva também. Olhem o Carnaval, por exemplo. É a maior festa popular do mundo, criada e organizada pelo povo, com fantasias incríveis feitas muitas vezes com material reciclado, alegorias gigantescas construídas em galpões, músicas compostas especialmente para a ocasião. É um show de criatividade coletiva que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Agora, deixem eu contar para vocês algumas das gambiarras mais geniais que já vi na minha vida, porque isso sim é arte brasileira pura. Primeira, um amigo meu transformou um ventilador quebrado num ar-condicionado caseiro usando gelo, uma bacia e alguns canos de PVC. O resultado? Temperatura perfeita no verão escaldante. Segunda, vi uma vez um cara que perdeu o controle remoto da TV e fez um novo usando o celular, um LED infravermelho de um mouse quebrado e muita engenhosidade. Funcionou perfeitamente. Terceira, uma tia minha transformou uma máquina de lavar quebrada numa churrasqueira elétrica. Sim, vocês ouviram certo. Ela aproveitou o tambor, instalou resistências e criou a
churrasqueira mais original que já vi na vida. E vocês sabem por que essas gambiarras funcionam? Porque por trás de cada uma há um raciocínio lógico, conhecimento prático e muita criatividade. Não é só jogo qualquer coisa junto e torço para dar certo. É engenharia reversa, é reaproveitamento inteligente, é inovação pura. Inclusive, vocês sabiam que grandes empresas internacionais contratam brasileiros especificamente para ensinar essa mentalidade criativa para seus funcionários? É verdade! Existe até um termo em inglês para isso, Brazilian Way of Innovation, o jeito brasileiro de inovar. Mas a nossa criatividade não se limita a soluções práticas. Somos criativos na linguagem também. Criamos gírias que se espalham pelo mundo, inventamos expressões únicas e nossa forma de falar português é tão criativa que mesmo portugueses ficam impressionados. E na internet, então, brasileiro domina. Somos os reis dos memes, das trends, dos vídeos virais. Nossa criatividade digital é reconhecida mundialmente. Quantas vezes vocês viram um meme brasileiro sendo copiado no mundo inteiro? Deixem eu contar uma curiosidade que descobri pesquisando para este vídeo. Existe uma universidade no Japão que tem uma disciplina chamada Criatividade Brasileira. Os estudantes japoneses aprendem sobre nossa forma de pensar e resolver problemas para aplicar em suas próprias vidas e carreiras. E sabem qual é a parte mais incrível de tudo isso? É que nossa criatividade é democrática. Não importa se você tem PhD ou se parou de estudar na quarta série, se mora em mansão ou em barraco, se tem muito dinheiro ou está duro. Todo brasileiro tem essa centelha criativa dentro de si. Vocês já repararam como em qualquer boteco do Brasil sempre tem alguém contando uma história incrível, inventando uma piada nova ou bolando uma solução genial para algum problema? É nossa cultura da criatividade em ação. E essa criatividade está sendo reconhecida cada vez mais no cenário internacional. Temos startups brasileiras revolucionando o mercado mundial, artistas brasileiros conquistando prêmios internacionais, cientistas brasileiros fazendo descobertas importantes. Mas vocês querem saber qual é a maior prova de que somos o povo mais criativo do mundo? É nossa capacidade de manter a esperança e encontrar soluções, mesmo nas situações mais adversas. Transformamos crise em oportunidade, problema em solução, tristeza em alegria. Então, meus queridos brasileiros, da próxima vez que alguém falar que brasileiro não tem jeito, lembrem-se, somos o povo mais criativo do planeta. Temos essa genialidade no DNA, essa capacidade única de transformar o impossível em possível. E aí, gostaram de descobrir por que somos tão especiais? Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like maroto que não custa nada e me ajuda demais. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque tem muito mais curiosidade incrível vindo por aí. E me conta nos comentários qual foi a gambiarra mais genial que vocês já viram ou fizeram na vida. Eu leio todos os comentários e adoro essas histórias. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa se orgulhar mais de ser brasileiro. Vamos espalhar essa energia positiva e mostrar para o mundo do que somos capazes. Um abraço do Rubinho e até o próximo vídeo, cheio de curiosidades que vão surpreender vocês. Tchau, tchau!